a coisa foi se transfigurando, né? Porque eu vi que eu estava fazendo um serviço mais útil para a população, falando de divulgação científica e falando das coisas, do que falando de meus pensamentos sobre religião, etc e tal. Mas nunca quis abandonar, porque eu sei que tem grupos que ficam carentes disso, né? Essencialmente, é o que eu falo, né? Eu nunca gravei vídeo de ateísmo para deixar ninguém ateu. Nunca. O Iago perguntou isso pra mim no vídeo que a gente gravou junto lá no Ceará, e ele falou que... E eu falei assim, você quer transformar as pessoas em ateu? Eu falei, nunca. Sempre que alguém chega pra mim e fala, Pirula, eu virei ateu por tua causa. Eu falo assim, não, você não virou ateu por minha causa. Você estava em questionamento, você estava já com a sua coisa, e o máximo que eu fiz foi te dar alguns argumentos que eu achei que eram coisa, mas eu não transformei você em ateu, porque a maioria das pessoas que assistem meus vídeos tem religião e ninguém vira ateu por causa dos meus vídeos. Então, tipo, não foi isso. Não quero esse ônus pra mim. Não foi isso. Não, nem a questão do ônus. Eu poderia ser o contrário também. Se eu fosse uma pessoa religiosa, não ia falar virei crente por tua causa. Eu falei assim, não, você virou crente porque tocou em você. Eu tô só falando. É individual isso daí. Isso daí é individual. Mas, assim, óbvio, eu poderia agir como um doutrinador. Tem pessoas que agem como doutrinadores. A gente fala, não é assim, acabou, não, você tem que ser assim, se você não for assim, você é maldito, você não sei o quê, você tá não sei das quantas, olha, você é um assassino. Inclusive tem um no chat aqui que é assim, não é? Não. Eu não entendi. No chat tem um cara assim. Bom. É coisa de vocês aqui, né? O Paquito deve estar acompanhando lá. Não, eu não sei quem é. Agora, várias pessoas que me procuram, eu sinto que eu faço um trabalho importante ainda falando sobre essa questão de ateísmo por duas questões. Uma, para as pessoas entenderem que o ateu não é um bicho-papão. Eu acho que isso é importante, porque ainda há no Brasil, né, cada vez menos, mas ainda há no Brasil aquela noção de que o ateu tem que tacar pedra nele, que o ateu é uma pessoa imoral, é uma pessoa que sai por aí matando, estuprando, fazendo sei lá o quê, porque ele não tem, não deve nada a ninguém, não faz isso aqui, babá, né? Tem essa noção de que a moral só pode vir se você for uma pessoa religiosa. Então isso eu acho que é uma questão de conscientização. E o segundo é fazer a pessoa que já é ateia entender que ela não está sozinha. Porque isso, eventualmente, né, e aí que eu vou chegar no ponto que eu queria chegar. Né? Nesses 12 anos, eu recebo relato de ateu de todos os tipos. Né? Que as pessoas vêm até mim. E o ateu é sempre minoria. Ponto. E não é um grupo também uniforme, né? Não é de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Tanto é que todo movimento ateu que eu conheço termina. Em pouquíssimo tempo. Divide em 3, 4, dissolve, vai todo mundo embora. Nenhum grupo ateu fica junto. E tem ateu que te considera um herói do ateísmo e um ateu que te considera Judas? Foi uma pergunta honesta. Não, eu falei. Do movimento. Não, eu falei isso daqui, eu acho que foi na conversa com o Iago também. É verdade. Que eu falei uma coisa muito interessante. Eu falei assim: se um dia alguém me esfaquear na rua, a probabilidade de ser um ateu é maior do que de ser um crente. Exato. Né? E não tô falando isso. E o Iago falou a mesma coisa do lado dele. Ele falou assim: não, se eu for acredito na rua, a maior chance é de ser um crente e não de ser um ateu, porque mexe com desavenças internas, mexe com aquela questão do. Fazendo um paralelo político ali, né? Quem machucou mais o Bolsonaro? Um comentário do Lula ou um comentário do Frota? O comentário do Frota. Por quê? Porque o Frota era aliado dele, o Frota tinha feito tudo com ele, não sei o quê, e depois saiu do grupo e começou a falar mal. Então, dói mais quando vem de alguém que era do seu grupo do que quando é alguém de fora. Então, realmente tem muitos ateus que não vão com a minha cara. Mas... e seja por outras discordâncias também, né? Você não acreditar em Deus é um ponto da tua vida de milhares de outros pontos que você pode ter concordância ou não, né? Agora, o grande ponto que eu vejo é que é importante às vezes para alguns ateus, por exemplo, sei lá, a pessoa mora numa cidadezinha de 5 mil habitantes, ela só conhece ela de ateia. Fala assim, olha, eu vou na igreja todo sábado, todo domingo, eu não consigo acreditar em nada do que tá ali. Aí eu fico sem entender o que é. E aí eu pergunto isso para as pessoas só faltam me crucificar. Aí eu chego e falo, tá bom, não há problema algum em questionar. Não falo para ela que, tipo, tá certo, Deus não existe, que bom, você atingiu a iluminação. Não, porque eu não penso assim. Mas eu cheguei e falei assim, não, tá certo, isso aqui, questionar não vai te matar. Pode questionar. Aqui eu não vou te julgar. Você pode assistir meus vídeos, você quer comentar, você manda mensagem. Na época que eu conseguia ler todas as mensagens ainda, né? Hoje não dá mais. Mas falou assim, você pode conversar numa boa, eu não vou questionar as tuas coisas. Por isso que também muita gente veio se abrir, por exemplo, com relação à sexualidade, com relação a coisas. Porque a pessoa fala, putz, Pirula, eu não concordo com o que você fala, mas pelo menos eu me sinto à vontade de falar pra você. Você não tá olhando pra minha cara julgando, tipo, que absurdo. Tá bom, beleza. Né? Enfim, então essas coisas acontecem.
E o interessante é que eu escuto relatos muito diferentes com relação ao ateísmo. E como você estava falando desse lance do pai, que é muito severo, tal, não sei o quê, eu até brinquei, eu fiz um vídeo falando sobre... O vídeo chama Ex-Ateu. Existe ex-ateu? Existe? Eu falei assim, existe ex-ateu? Esse é um vídeo que eu fiz que Deixa eu contar, até dar um parecer aqui, perdão, só para ilustrar com isso. Quando eu vim no carro, eu falei assim, eu vou dar uma olhadinha em alguns vídeos do Pirula, até para me preparar. Mas eu confesso que eu não vi nenhum, e apareceu esse. Ex-ateu, e vários deles, porque eu... Mas por que eu não assisti? Quero deixar bem claro. Até mas não é pra você, não. É mais pra quem tá assistindo a gente. Eu senti assim, não. Eu não vou assistir o vídeo dele, porque eu quero ir de coração aberto pra conversa. Foi técnico. Pensaria assim também. Foi técnico. Eu abri... O Lauri tá aqui, o motorista do NASP. Que, aliás, é um gigante, né? O cara passa por aqui, eu vejo um cara alto passando pra cá muito e pra gente lá. boa, o Lauri Magayeski, viu? O NASP, eu agradeço ao NASP que ele liberou, porque eu cheguei de viagem de madrugada e já tinha que viajar e sair daqui de madrugada. Ele falou, não, a gente manda pra ir com você, pra não ir sozinho e tal. E aí eu abri no lado e falei assim, não vou fazer isso. Não vou fazer. E o que eu tô falando aqui não é pra você, é pra quem tá nos assistindo. Se o pessoal tá esperando aqui que vai ter sangue, é lógico, você vai fazer perguntas, as que eu souber eu vou responder, eu vou te fazer perguntas, a que você souber você vai responder. Algumas coisas nós vamos concordar, algumas coisas nós vamos discordar, mas eu vim aqui com o coração aberto para ter um diálogo, não um enfrentamento. Porque eu posso ter um enfrentamento, não tô tirando fora, teve um valor a discussão aqui do criacionismo e tudo, sim, né, sim. Tal. Mas é que tem um risco, repito, não estou desenhando o programa que vocês fizeram, não é essa a minha intenção, mas existe um risco de, na luta por ideias, a gente virar galo de rinha do auditório, como os romanos lá, com gladiadores na arena. Você tá entendendo? E eu falei pra chamar os caras que cospe fogo, as dançarinas. Então, aí é complicado, pelo que eu entendo de Deus, é complicado porque aí eu já não estou querendo mais representar Jesus, eu estou querendo ganhar um debate. Mas em cima do que você está falando, as propostas foram diferentes. A proposta dessa conversa é muito mais parecida com a que a gente fez com o Iago do que lá, aquele debate. Mas repito também que de maneira nenhuma eu estou invalidando aquele encontro aqui. Sim. Eu revalei isso 2 vezes, vou falar para a terceira. Eu vou até dizer um porquê, um ganho daquilo ali. O pessoal ouviu os 2 lados. Exato. Mas uma coisa tem que ser dita também, que tem 2 diferenças que são muito importantes. Uma é bem diferente quando são 2 pessoas na mesa e outra quando são 6. Aquilo vira uma coisa caótica. Tem 2 coisas. Um vira caótico, 2, forma time. É verdade. E isso é uma coisa, forma time. Né? Não tô dizendo que todo mundo agiu que nem time, né? Mas rolou uma questão do tipo assim, nós contra eles. Exato. Que é diferente quando você tem só 2 pessoas debatendo e você mediando. Tipo, mas não é juízo de valores sobre o caráter de ninguém que participou. Claro que não, claro que não. Mas tem uma questão também, eventualmente, da forma de como é preferido falar. Você vê que dos 3 pessoas que estavam debatendo tinha maneiras completamente diferentes. Não dá para comparar a forma de falar do Marcos, do João e do Adalto. Claro. Eram formas diferentes, né? Assim como a minha com a do Sérgio também, do Jaime. Mas eu te interrompi, não quero... Você estava na linha de raciocínio, você estava falando assim, a questão do ateu com o pai. Tá, do pai, é Perdão verdade. que eu te cortei. Não, tá bom. Que bom que você lembra, porque eu fico nessa daí. Eu brinco que como é que é? Eu tenho que aprender a minha Gilberto Gilzação. Né? Eu já te falei isso, né? O que significa? Né? É muito bom, né? Que quando eu uma vez, né, Marco, conseguiram me colocar numa entrevista com o Gilberto Gil. E eu não sei quem já teve chance de falar com o Gilberto Gil, mas é muito bom, porque o Gilberto Gil, ele fala devagar, pausadamente, fala muita coisa, né? Só que ele sempre chega no ponto final. Ele sempre chega. Você pergunta uma coisa pra ele. Ele vai falar... É aquilo que eu brinco. Assim, não sei se você conhece São Paulo, mas... não precisa conhecer. É mais ou menos assim. Você tá saindo de São Paulo, indo pra Santos, você vai dar a volta por Taubaté. Mas você chega em Santos. Você chega em Santos. É um caminho que não parece o mais lógico? Pra que eu tô indo até Taubaté pra voltar pra Santos? Mas, tipo... se só descer ali, imigrantes... Mas ele chega em Santos.
Né? E eu brinco que eu tô aprendendo a ser o Gilberto Gil. Eu vou pra Taubaté. Eu só esqueço de voltar pra Santos. Nós estamos falando com a pessoa certa, porque eu sou formado em filosofia. Filosofia ama dar voltas. Então, o Gilberto Gil, eu falei, tá anos-luz na minha frente que eu ainda preciso coisa. Então, pode ser que seja isso mesmo, né? Eu até às vezes anoto pra ter certeza do que eu tô indo. Quando só uma pessoa perguntando, eu ainda consigo manter a linha de raciocínio. Tipo, eu falo, não, tá, eu comecei a falar disso, dei a volta, vou falar disso daqui. Agora, se a pessoa começa a perguntar outra coisa, eu tenho... Você vai pra outro tema. Já, nem sei mais. Eu sou motorista, eu tô seguindo... Formiguinha que você tira a linha dela. Eu tô seguindo o GPS ali. Conversou, eu tô olhando pra você, esqueci o GPS. Errou a entrada. Nossa senhora, eu tô pro lado oposto. Mas sim, de fato, o que eu tava falando eu observei vários padrões de algumas pessoas que vinham me procurar que falavam, não acredito. E você tem, por exemplo, a pessoa que não acredita, porque não acredita. E acabou. Intelectualmente não acredita? Não acredita em Deus. Ela chega e fala, tem casos. não acredita. Foi apresentado a ideia de Deus, não me convenceu. Ponto. E vou dar um exemplo pra você. Leandro Carnal. Ele até fala, eu gostaria de acreditar. Não consegue. Não consigo. Entendi. E foi jesuíta. Ele foi... Então, a ideia foi apresentada, a pessoa não se convenceu. Isso pode acontecer com a pessoa muito jovem, meia-idade, adulto, mas geralmente, quando a pessoa não se convence, ela nunca foi muito crente. Às vezes ela até força. Ela até fala, não, eu preciso ser crente. Eu preciso ser crente. Então eu já conheci algumas pessoas, não conheci necessariamente, mas já ouvi relatos de algumas pessoas que falaram, olha, eu sempre tive dificuldade de acreditar, achava que era falta de como se fala? De argumentação? Não, de exercício. De experiências de fé, de espiritualidade. Isso. E aí eu ia na comunidade, eu ajudava na igreja, fazia não sei o quê, organizava culto, e continuava não acreditando em nada daquilo. Aí eu falava, tá, e aí? Então aí eu achava que a culpa era minha, porque eu não acreditava, e não sei o que lá. E a pessoa continuou narrando, várias pessoas já me narraram experiências parecidas, até que em determinado ponto, ela falou assim, sabe... Eu chego a dizer, é aquela pessoa que tem uma genética pra ser gorda. Nossa, e que acredita que, tipo, não, tá comendo alfafa, não emagrece e fala, meu Deus, eu tô fazendo alguma coisa muito errada. Eu falei, tá, tentando emagrecer. Você não vai emagrecer e ponto. Acabou. Eu falei assim, você não acredita? Você tá forçando o músculo que você não tem. Não adianta.